Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que a presença dEle, o Espírito dEle venha sobre todos os interessados, os que têm fome e sede de conhecê-lo, que não estão satisfeitos com as informações que recebem dele. Há quem esteja interessado apenas em informações a respeito da palavra de Deus ou do próprio Deus, mas há quem queira conhecê-lo como ele é, em toda a sua grandeza e glória e majestade. Estes, naturalmente, têm fome e sede de justiça. Você se lembra que a Bíblia fala que alguns gregos que subiam para Jerusalém queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus. E aqueles gregos, obviamente, tinham ouvido falar muito a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles foram a Jerusalém e queriam conhecer e falaram lá para os discípulos: olha, nós queremos ver Jesus. Os gregos que eram incrédulos, que eram pagãos, mas eram sábios, eram os mais sábios daquela época. Mas eles, a sabedoria deles não lhes adiantava nada, porque assim é a sabedoria do mundo, não adianta nada, é zero diante do conhecimento daquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, muitas pessoas, infelizmente, são viciadas em informações bíblicas, conhecem bem a Bíblia, têm cursos de teologia, porém não conhecem o autor da palavra de Deus, o autor da vida. Esse é que é o grande problema. Então, amiga e amigo, o meu maior desejo, o meu sonho, o meu goal é chegar às pessoas e levar para elas não informações simplesmente a respeito de Jesus, mas levá-las o próprio Deus, tentar levá-las à presença do meu Senhor, para que elas conheçam o Senhor Jesus, a exemplo do desejo dos gregos naquela altura. E quando Jesus soube que alguns gregos queriam vê-lo, então Jesus disse assim: é chegada a hora do Filho do Homem, do Filho de Deus ser glorificado. Quer dizer, quando uma pessoa conhece Jesus pessoalmente, quando ela tem acesso à fonte da vida, à fonte da água da vida, à fonte do pão da vida, então essa criatura realmente passa a conhecer o Senhor Jesus, e aí tudo fica muito mais claro. Aí fica tudo muito mais claro, não? Aí fica tudo claro. Aí há luz nos olhos para essa pessoa. Veja só, nós falamos ontem da fé abraâmica, você se lembra? Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. Por conta dessa crença, por conta dessa fé, então ele foi justificado. Quer dizer, Abraão era um homem justo, justificado, inculpável diante de Deus, porque ele creu. Ele creu em Deus. Ele creu na palavra de Deus e seguia, e obedecia, e andava, moldava, pautava a sua vida sobre a palavra de Deus.
Então, por isso, ele era perdoado. Então, por exemplo, você está me assistindo agora, e eu li alguns comentários que falam assim, bispo, eu sou muito suja, eu sou muito pecadora, eu sou muito isso. Por favor, me ajude, eu quero deixar essa vida de pecado, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sei que você quer se livrar do sentimento de culpa, porque você viveu, você andou ou você está no pecado. E quando a pessoa está no pecado, seja qual for o pecado, pecado é pecado, pecadinho, pecadão ou pecado, tudo é a mesma coisa. Tudo é passível de levar as pessoas à morte eterna. Porque pecado é injustiça. Tudo que é injusto é pecado. Tudo que é pecado é injusto. É isso. Então, qualquer coisa que você faça que seja injusto é pecado. Qualquer coisa que é injusto é pecado. Qualquer coisa. Então, veja como nós somos pecadores, porque às vezes, quantas vezes nós cometemos pecados bobinhos, uma mentirinha, uma brincadeirinha, uma palavrazinha que ofendeu, é pecado. Então, o pecado, muita gente vê o pecado apenas como adultério, roubo, mentira, prostituição, pornografia na internet, vícios, ou adorações, idolatrias, a pessoa idolatra uma imagem, idolatra uma pessoa, idolatra uma religião, uma igreja. Tudo isso é pecado. Claro que tem vários graus de pecados, mas pecado é pecado. Pecado é pecado. Qualquer que seja o pecado é passível de morte eterna. Então, Abraão era um homem pecador. Como todos os homens são pecadores, nós todos somos pecadores, todos pecamos. A Bíblia fala, João fala lá na sua epístola, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É verdade, quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Só que, aí vem a grande questão, somos pecadores, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando determinamos andar de acordo com a justiça da palavra de Deus, fazer o que é certo, quando nós moldamos nossa vida na palavra de Deus e nós agimos, seja o comportamento da mulher para com o marido, do comportamento do marido para com a esposa, a fidelidade, a lealdade, esses valores espirituais. Quando a pessoa começa a valorizar os valores espirituais e agi-los, quer dizer, ela está andando de acordo com Abraão, porque Abraão começou a andar na justiça. Ele começou a andar em justiça, inculpável, porque ele fazia o que era certo aos olhos de Deus. Por isso, Abraão foi justificado, quer dizer, tornado inculpável. Ele era réu, ele era pecador, mas tornou-se puro, santo, porque Deus é santo, os seus seguidores têm que ser santos, quer dizer, separados do pecado. Ser santo quer dizer ser separado do mundo, separado do pecado, das injustiças. Isso é que é santidade. Então, quando uma pessoa começa a obedecer a palavra de Deus, ela se torna inculpável diante de Deus. Ela se torna justa diante de Deus. Quer dizer, ela era ré, mas agora não é mais ré, ela é justa. E se por acaso ela falhar, se ela errar, se ela cometer um outro pecado, ela tem o Senhor Jesus como o seu advogado para lhe defender, junto ao juiz que é o seu próprio Pai. Então, por isso a necessidade de a pessoa depositar
toda a sua força, toda a sua vida, toda a sua mente, seus desejos, seus interesses pessoais sob a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. É a minha oração. Na oração do Pai Nosso, eu digo: meu Pai, o pão nosso, o meu pão de cada dia é a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Então, quando nós oramos assim, quando nós determinamos assim, nós moldamos nosso caráter, nosso eu, nossas vontades, nós submetemos à vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade do nosso Senhor Jesus, então nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. E se pecamos, se caímos, Ele nos levanta. Não é bacana isso? Não é legal isso? É muito glorioso. Essa é a riqueza que Deus nos tem dado. E essa é a riqueza que nós temos tentado passar para as pessoas. Então você que vive no pecado e você quer ser livre dele, quer ter paz na sua consciência, não quer carregar mais a culpa dentro de si, então comece a obedecer a palavra de Deus. A partir do momento que você começa a obedecer, amando o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas, colocando-o como Senhor na sua vida, primeiro lugar na sua vida, então você começa a andar em paz consigo mesmo, porque o próprio Espírito da paz vem sobre você. E o segundo grande mandamento, que é amar o seu próximo, é a mesma coisa, amar o seu próximo como a si próprio. Então, amiga e amigo, quando nós temos um comportamento à altura da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, a gente tem paz. Paz, mesmo durante as tempestades, mesmo durante as pandemias, mesmo durante tudo o que tem acontecido nesse mundo diante dos nossos olhos, nós temos paz. E essa paz norteia a nossa vida. Essa paz é a coisa mais gloriosa que nós temos. E não adianta eu chegar para você e falar assim: paz do Senhor, irmão. Isso não adianta. Sabe por quê? Porque o que adianta eu falar paz do Senhor, irmão? Se você continua na desobediência, no pecado, que paz que você vai receber? Nada, zero. Não adianta nem orar para você, porque você gosta de viver no pecado, você gosta do que não presta, então não tem o que fazer por você. Agora, se você é aquela pessoa que está vivendo no pecado, eu até me lembro de uma criatura, ela era menina de programa, e ela estava num hotel com um rapaz, e o rapaz estava lá, tal, trabalhando, lutando, suando. E ela, com os olhos fechados, dizia: oh, meu Deus, me tira dessa vida. Não é isso que eu quero fazer. Mas o senhor sabe que eu não tenho trabalho, eu não tenho nada para fazer. O que eu posso fazer? Essa é a única forma que eu tenho de levar o pão nosso de cada dia para dentro da minha casa e alimentar o meu filho. Deus ouviu a oração daquela jovem. Deus ouviu e a trouxe na Igreja Universal, a libertou. E hoje ela é uma mulher casada, tem família, vive em paz com a sua consciência, não tem nada o que pagar à sociedade. Ela é limpa, pura, santa, por causa de uma oração sincera, de uma entrega sincera. O sujeito estava lá, tal, você sabe, mas ela não, ela estava em sintonia com Deus. E esse comportamento, Deus então abriu uma porta para ela, ela começou a desenvolver a justiça, a obedecer a palavra de Deus, pronto, a vida dela mudou. Então, essa foi a fé de Abraão. Por que Abraão
creu em Deus, ele começou a obedecer a palavra de Deus. Ele não foi justo porque ele deu ofertas a Deus, construiu altares. Não, ele foi justificado, quer dizer, foi considerado inculpável. Foi absolvido dos seus pecados porque ele obedeceu. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou na hora, mas vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Essa obediência à palavra de Deus é que faz a diferença na vida dos que creem e daqueles que não creem. É verdade, essa é a verdade. Não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus, mas não obedece, então a crença dela é fajuta, é fake crença. Então, minha amiga, meu amigo, a crença que agrada a Deus é a crença de Abraão. A fé que agrada a Deus é a fé de Abraão. Por isso que Deus falou, Deus elegeu Abraão como pai na fé. Nós temos Abraão como nosso pai na fé. Quer dizer, o exemplo de fé. Abraão é o exemplo de fé para mim. Abraão é o meu pai na fé, digamos assim. O pai que Deus deu para todos os que creem nele, no Deus de Abraão. Amiga e amigo, aprenda isso. Coloque a sua vida. Por isso que eu digo, não adianta você crer sem obedecer. A crença envolve obediência. E obediência envolve sacrifício. Claro! Lógico! Como é que você vai querer obedecer a palavra de Deus tendo a sua vontade? Como é que você vai contradizer a sua vontade para obedecer a palavra de Deus? Você tem que sacrificar a sua vontade. É sacrifício mesmo. É fácil? Não. Não é sacrifício. É sacrifício. É difícil. Por isso, poucos conseguem. Infelizmente, poucos. E somente poucos conseguem chegar lá. Então, amiga e amigo, coloque isso em prática na sua vida. Não adianta que eu passar informações para você, você conhecer a história de A, B, C, D, você saber isso, saber aquilo, você conhecer a Bíblia de capa a capa. O diabo sabe a Bíblia de capa a capa. A Bíblia fala, lá Tiago diz que até os demônios creem. Mas como é que eles creem? Eles creem que Deus existe, que Deus é verdadeiro, porque eles sabiam, estavam lá com Deus. Mas eles não obedecem. Não tem condição de obedecer. Eles não têm condições de obedecer. Não há como eles voltar atrás. Então, assim, são muitas pessoas. Muitas pessoas, crentes, são como os demônios. Creem em Deus, mas não obedecem. Não abrem mão da sua vontade. Não abrem mão da sua soberania. Não abrem mão do seu reinado. Lembra do que eu falei dos reis? Cada um é rei da sua própria vida. Você pode ser a pessoa mais simples desse mundo, trabalhar no serviço digamos assim, digno desse mundo. Mas, mesmo assim, você é rei da sua vida. E só você pode decidir esse reinado, se ele vai ser um reinado para servir a Deus ou ser um reinado para servir a si próprio. É você que decide. Quem serve a Deus obedece. Quem crê em Deus obedece. Jesus disse, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quer dizer, quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem não crê em Jesus, não crê no Pai. E então vai sofrer as consequências. Que Deus abençoe você. Que Deus venha abrir o seu entendimento. Venha abrir o seu entendimento, a sua cuca. Venha abrir a sua inteligência, porque você é inteligente, mas às vezes ela está bloqueada por um espírito, o espírito que tem cegado o seu entendimento. Que Deus, agora, neste momento, livre o seu entendimento dessa cegueira espiritual para que você venha começar a fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto e ser beneficiado pela misericórdia de Deus, com perdão e carregar uma consciência limpa pelo resto da sua vida. Deus abençoe, então, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração com essa abertura do seu entendimento. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.